quê? Falamos na aula passada sobre a questão Deus, a sua natureza, a sua existência, os seus atributos. Hoje vamos falar a lição número 2 e o tema é Jesus Cristo. Cremos também pela fé que Jesus Cristo é o vivo Filho de Deus, sendo em essência um com o Pai. Conforme nós encontramos no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo aos Hebreus fala sobre Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, no versículo 1 a 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esse Filho é Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, Deus, Jesus Cristo, aqui encontramos a sua essência. Desde a eternidade, todas as coisas no céu e na terra foram criadas por meio dele. Conforme nós conseguimos encontrar no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Aqui lemos o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação toda. Essas palavras aqui, primogênito da criação, têm trazido muitas vezes contrariedades para a sua interpretação. Pois que muitos dizem que Jesus Cristo é o primogênito da criação. E eles entendem que, como primogênito, é a primeira criatura a ser feita por Deus. Ao passo que não. Aqui o texto diz: o que é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, de toda a criação, tanto no céu como também na terra. Quem criou é Jesus Cristo. Então, ele criou isso tudo, e é por isso que ele também morreu por isso tudo. E morreu pelo homem para ser salvo. Então, Jesus Cristo, a palavra primogênito, que é do grego prototokos, essa palavra aqui é traduzida por duas vezes, em termos teológicos e também termos humanos. Mas Jesus Cristo não é a primeira criatura. Jesus Cristo é o Criador de tudo. Ele é o primogênito da criação, das coisas que existem no céu e na terra. Portanto, só ele pode ser mediador entre Deus e os homens, conforme nós lemos no livro, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. Esse Deus é Jesus Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nascido como homem na Virgem Maria, nesta terra. Isto é, no plano da redenção. Mas Jesus Cristo com o Pai é igual. Ele, antes de ser gerado aqui na terra, ele estava no Pai. Não estava com o Pai. Ele estava no Pai. Então, Deus o chama de filho. Por que Deus o chama de filho, se ele é igual a ele e estava nele? Essa expressão é no plano de redenção. Jesus é a expressa imagem do Pai. Ele disse, conforme encontramos no livro de João, capítulo 14, versículo 10 e 11. Aqui, Jesus Cristo fala de si mesmo.
14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras que Jesus Cristo fazia. Porque Ele está no Pai. Então, tudo quando Deus faz, Jesus Cristo é o próprio que apresenta. Jesus fazendo maravilhas, curando os doentes, fazendo tudo que Ele fez nesta terra, quando aqui viveu, é o Pai que fazia todas as coisas nele. Ainda Jesus avança mais um pouco, revelando-se sobre si mesmo. Aqui nós encontramos em João 10, no versículo 37. Jesus diz assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então aqui Jesus, ele mostra a sua autoridade relacionada com o Pai. E os homens a quem ele veio salvar, se não o creem como Deus, pelo menos deviam o aceitar pelas obras que ele fez, pois que mostram o poder de Deus nele. E Jesus Cristo falou sobre isso. Razão pela qual Isaías também fala no seu livro, capítulo 7, versículo 14. Quando fala de que uma virgem conceberá e dará à luz um menino, e o seu nome será Emanuel. O que traduzido é Deus conosco. Então Jesus Cristo é Deus conosco. Por isso que recebeu este nome nas eras antigas como Emanuel. O nome Emanuel, Deus conosco, e Deus o Pai o chama do grande Deus. É Jesus Cristo. Conforme aqui Deus, ele fala sobre o grande Deus no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Encontramos o próprio Deus a chamar Jesus Cristo como o grande Deus. Então, meus irmãos, como é que nós falamos e classificamos de Jesus Cristo? Se o próprio Deus o chama de grande Deus, capítulo 2 de Tito, no versículo 11, aqui lemos o seguinte: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. No versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Quem vai aparecer em grande glória é o grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui entendemos que Deus, Jesus Cristo, é chamado pelo próprio Deus como o grande Deus, que vai aparecer em grande glória. Então, para nós, passamos a compreender a sua natureza. Primeiro. Segundo, a sua majestade. E entendemos o seu poderio. Ainda Paulo fala no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 10. Falando também de Jesus, ele diz o seguinte. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os seus são obra de suas mãos. Então, meus queridos irmãos, aqui aprendemos um pouco sobre a essência de Jesus Cristo, bem como a sua existência. E qual é o seu poderio, e qual é a sua categoria, e a sua essência no céu. Então, a ele, Deus determina que a ele todo joelho se dobre, falando
sobre Jesus Cristo, a quem merece as nossas orações e as nossas petições. Agradecemos a todos, que Deus ajude cada um, e cada um procura refletir sobre quem é Jesus Cristo para merecer a nossa adoração. E tudo quando nós precisamos, devemos olhar para Ele, autor e consumador da nossa própria fé. Porque só com Ele é que podemos nos chegar a Deus. E Ele veio a este mundo para nos mostrar o Pai. E cada um procura aproximar-se dele para se chegar a Deus. E o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.